Bom dia, turminha! Como vocês estão hoje? Terça-feira, vamos para nossa aula de educação socioemocional, certo? Na aula passada, nós começamos a ver a respeito da reciclagem dos nossos medos, como que a gente podia rever os nossos medos, reaproveitar os nossos medos e transformar esses medos em coisas boas, né? E hoje nós vamos dar continuidade nessa questão. Hoje a gente precisa construir o nosso bairro do medo, que eu tenho uma proposta diferente da que vocês estão habituados a fazer. E nós também precisamos terminar a nossa escultura com o papel machê, que a gente começou na semana passada, certo? Então peguem a apostila de vocês. Então vamos começar ali na página 36 da apostila de vocês e acompanhem o que o professor Corujão tá falando pra gente a respeito dessa reciclagem dos nossos medos, né? Você sabe a importância da reciclagem do lixo? Por que é importante aprender a reciclar o lixo? O lixo se acumula nos nossos bairros, na nossa cidade da memória. Como podemos reciclá-los? Se o rei e a rainha o desejarem, eles podem reciclar os medos que estão no bairro do medo. Como eles podem fazer isso? Vamos lá, nos deem ideias. Pensem agora com a prof. O que eu posso fazer para reciclar os meus medos? Vamos pensar lá na reciclagem do lixo, certo? Para que a gente recicla o lixo? Nós reciclamos para um bem, para o meio ambiente. Então, podemos pensar que reciclar os nossos medos seria fazer um bem para nossa cidade da memória, certo? Como que eu separo esses lixos? Eu separo eles por categorias. Então, eu tenho papel, eu tenho vidro, tenho metal, tenho o lixo orgânico. É assim que a gente separa. Como que eu posso separar os meus medos? Vamos colocar aí os medos saudáveis e os medos não saudáveis, que seriam as nossas duas categorias. Ok. E depois disso, o que vai para medo saudável e o que vai para medo não saudável? O que vocês me dizem? Se quando eu vou jogar um papel fora, eu coloco ele lá na lixeira do papel, porque ele vai ser separado, ele vai ser reaproveitado de uma outra forma, eu coloco o meu medo no não saudável, por exemplo. Como eu posso trabalhar esse meu medo para que ele possa ser utilizado de uma outra forma? Entenderam a ideia da reciclagem dos nossos medos? Vamos continuar acompanhando lá. Ei, amigo, não podemos apagar os nossos medos, mas podemos reciclá-los. Semelhante ao que acontece com o papel usado, que virou lixo e foi reciclado, podemos também reciclar os nossos medos, transformando-os em algo bom. Reciclá-los significa usá-los para o nosso crescimento, para fortalecer nosso rei ou rainha eu. Lembre-se que para reciclar os nossos medos devemos passar por 3 etapas: reconhecer o nosso medo, decidir enfrentá-lo, ou seja, praticar o duvidar, criticar e determinar, e não desanimar. Mesmo que você lute contra o seu medo,
ele pode aparecer na sua cidade da memória. Nem sempre controlamos todos os nossos pensamentos. Por isso, precisamos lutar contra os nossos medos todos os dias. Aprenda a governar o seu bairro do medo. Senão, ele pode governar a sua cidade da memória. Imagine se sua cidade da memória for governada pelo bairro medo. Mostre para o bairro medo que você é quem governa a sua cidade da memória. Então, olha aí o que os nossos personagens falaram pra gente, né? Por mais que a gente trabalhe o medo, às vezes, quando a gente passa por uma situação que esse medo volta, novamente nós vamos, né, sentir o receio, sentir o medo de... Gente, deixa eu explicar pra vocês o que acontece nessa casa na hora das gravações. Como vocês sabem, eu tenho 2 gatos, né? E de vez em quando eles fazem umas traquinagens. Então, às vezes eu tô gravando aqui falando com vocês, o gato passa correndo ali, ó, e passa o Luan correndo atrás do gato. É por isso que às vezes a prof acaba perdendo o foco. Mas vamos voltar. Nós estávamos falando a respeito, né, desse trabalho de rever os nossos medos, de conseguir transformá-los em coisas boas. Então eu tava falando pra vocês que por mais que a gente trabalhe isso, né, e veja esse medo com um olhar bom, pode sim acontecer uma situação que a gente volte a sentir medo daquilo. E é super normal, né? Porém agora, depois de ter trabalhado, você já sabe quais são os passos, o que você pode fazer, e você sabe que você consegue superar esse medo. Então isso é normal, isso é uma questão de evolução, uma questão de crescimento, e é justamente isso, o reciclar os nossos medos, tá? Então a gente não vai perder medo de altura do dia pra noite. É uma coisa que a gente vai superar, mas pode ser que um dia a gente vá andar de avião e sinta medo de novo. Mas é normal. A gente vai sentir medo, mas vai saber que vai passar, que o avião não vai cair, que vai ficar tudo certo. Ok? Vamos continuar acompanhando. Agora, nós vamos construir o nosso bairro do medo, né? A maquete lá da nossa cidade da memória. E hoje eu tenho uma proposta um pouquinho diferente para vocês. Vocês estão acostumados a fazer as casinhas, colocar o medo. Nesse caso nós faríamos, por exemplo, ter medo de escuro. Então eu faria uma casinha com o nome escuro e colocaria ali no meu bairro pra gente finalizar a nossa cidade da memória. E hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente. Então, o que vocês vão precisar? Papel, lápis de cor, de escrever, canetinha. Nós vamos produzir esse bairro em forma de desenho. Porém, como nós estamos trabalhando expressões, né, nas outras matérias, nós vamos envolver tudo isso. Então, em vez de vocês escreverem medo de escuro na casinha de vocês, vocês vão representar para mim essa casinha de uma forma que eu, olhando ela, eu consigo entender que vocês têm medo de escuro. Vamos lá com a prof, que eu também vou construir meu bairro no medo, ok?
como que ficou o de vocês. Vocês sabem que a professora de vocês é uma artista nata, né? Então vamos lá. Prof, que medos que você colocou aí? Aqui, medo de insetos. Aqui, eu tenho muito medo de me queimar. E já aconteceu, quando eu era pequena, uma xícara de chá estourou. Então eu tenho muito medo de estourar as coisas quando estão quentes de novo e acaba me queimando. É um medo saudável, né? Porque eu me cuido quando eu vou mexer, mas eu ainda tenho medo. Então tá aqui, ó. Aqui, eu tenho medo de ficar doente, então eu até coloquei um bichinho de máscara aqui, ó, pra representar o coronavírus e uma casinha doente também. E esse bicho feio, o que é isso? Esse daqui é pra representar o meu medo de injeção. Então eu até fiz uma seringuinha ali, ó. E tá aqui a minha casinha da injeção também. Esse daqui eu fiquei na dúvida, me faltou ideias de como fazer. Mas eu deixei em branco, mas vocês não podem deixar nada em branco, não. E aqui, nesse avião que parece um golfinho, eu tenho medo de altura, né? Eu até fiz uma escada aqui, porque quando eu preciso subir a escada, gente, eu me tremo inteira. Eu subo porque precisa, mas eu tenho muito medo, acreditem. Já andei de avião uma vez, mas eu fiquei muito nervosa. Mas esse aqui representa o meu medo de altura. Bom, podem ver que eu não escrevi em nenhuma das minhas casinhas das repartições do meu bairro, eu escrevi qual é o meu medo. Eu tentei representar através das imagens mesmo, tá? Então essa é a ideia que eu quero que vocês produzam também e me mandem fotos pra gente conversar a respeito. E agora que a gente já trabalhou os nossos medos, que a gente já separou os nossos medos, que nós classificamos saudáveis e não saudáveis, nós vamos terminar o nosso coração. Nosso não, o meu é um coração, né? O de vocês eu ainda não sei qual é a escultura. Então vamos lá? Então vamos lá. A gente fez, né, nossa escultura. A minha demorou bastante pra secar, gente. Acho que ficou uns 4 dias mole. E eu achando que não ia dar certo. Mas daí eu coloquei no sol, ela secou. Então, nosso papelzinho embaixo pra gente não fazer bagunça. Tinta, pincel e uma canetinha. Ok? Primeiro, a gente vai pintar o nosso coração. Viu, gente? Coisa simples. Agora a gente tem que secar esse negócio aqui, porque como ele é com papel, quando você passa tinta ele dá uma esfareladinha. Aí, depois que secar, a ideia é... a gente vai pegar uma canetinha preta, colorida. Na verdade, depende muito da cor que vocês forem pintar a escultura de vocês. Como eu pintei de branco, eu vou fazer com a canetinha preta. E a gente vai escrever aqui reciclar, reciclagem dos medos e a data, que é dia 22/9, tá? Assim que secar eu vou tirar uma fotinho, eu coloco no vídeo pra vocês, porque agora ainda tá meio molhado, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido produtiva, que tenha sido principalmente reflexiva e que vocês conseguem trabalhar todos esses medos, consigam trabalhar todos esses medos de vocês, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula.